boa noite. Para fechar os seus olhos, colocar a mãozinha em posição de prece e vamos respirar a nossa respiração de sempre, puxando toda a paz e jogando para fora toda energia negativa. Lembrando que hoje é sexta-feira, teve alguma coisa que incomodou durante a semana aí que não foi legal? É o momento que a gente vai tirar do nosso coraçãozinho, da nossa mente e jogar para fora. Então vamos puxar a paz e soltar toda a negatividade. Respirou a paz e soltou toda a negatividade. A última vez, respirou a paz e soltou toda a negatividade. Meu Mestre Jesus, meu amado, meu amigo, quero lembrar hoje, meu Mestre, que eu sempre falo pro meu papai, pra minha mamãe, pros meus amigos, a palavra eu te amo, mas eu não falo pro Senhor. E eu deveria falar todos os dias. Não por uma forma de agradecer por tudo que tem acontecido em nossa vida, mas do fundo do meu coração. Eu te amo, meu Mestre Jesus. Eu te amo. Obrigado por me fazer uma árvore nova e limpa todos os dias. Que todas as folhas que estão secas, que todas as folhas que não vão para frente dessa minha árvore, que elas caiam e deixo somente novas folhas. A folha da compreensão, da paciência, da sabedoria. Que caia as folhas do orgulho, da raiva, do perdão que às vezes eu não dou. Quero pedir agora, meu Mestre Jesus, que visite cada lar de todos aqueles que estão assistindo nesse momento, que sejam visitados e coloca a semente do perdão no coração de cada um. Perdoar é tão difícil, a gente não sabe o que o outro está passando, mas é necessário exercer o perdão. Então que cada um nessa noite, antes de dormir, consiga lembrar das pessoas que quer perdoar. Que seja perdoado de todo o coração. Perdoar não significa conviver novamente, mas não desejar mal ao outro. Eu perdoo todos os meus inimigos, os que eu conheço e os que eu não conheço de vida passada. Eu não sei quem fui, o que eu fiz, então eu peço perdão. E aos inimigos que eu conheço e sei que estão chateados, que não conversam comigo mais, eu peço ao Senhor que coloque amor no coração de cada um deles. E quando eles forem pensar em meu nome, que eles não consigam nem pronunciar, porque a palavra amor vai vir em primeiro lugar. Que assim seja, graças a Deus. Essa foi a nossa prece inicial de hoje, para a gente começar, né? A prece é muito... Nós vamos ter dia 3 aqui, dia 3/7, vai dar numa segunda do Evangelhinho lá. Nós vamos ter aqui novamente o prazer, a honra, o John, um jovem médio que contou a história dele para vocês, lembra? Que ele é lá de Florianópolis e ele era morador de rua. Hoje ele é médium, ele faz cirurgia espiritual. A história dele é linda, tá gravada aí no meu feed. E ele vai voltar aqui dia 3, na segunda-feira, e ele vai falar da importância da criança fazer a prece. E é justamente isso que a gente tem que falar no Evangelinho de hoje. Quando eu falo assim, como fazer o Evangelinho? Vocês pais sabem, né, que a criança, ela tem exemplos dentro de casa, que são vocês, os pais.
assim como ela tem na escola, que são os professores. Então não adianta você forçar o seu filho e querer que ele faça toda segunda-feira aqui o evangelinho comigo, se você não está fazendo com ele. Então o primeiro exemplo vem dentro de casa. Que na segunda-feira a sua criança faça o evangelinho aqui comigo para que ela tenha um aprendizado. Mas não significa que esse aprendizado fica por aí. Você que é pai, você que é mãe, tem que repetir durante a semana. A criança, ela tem que ter esse exemplo dentro de casa. Ela tem desde pequena que ter o exemplo dentro da casa dela que a família se reúne para fazer o evangelho no lar. E aí você vai ter que dar à sua criança atividades para que ela participe com você. Quando ela está aqui na segunda-feira comigo, eu consigo prender a atenção dela 20, 25 minutos, não mais que isso. E algumas crianças eu nem consigo prender a atenção. Mas eu peço a vocês pais para não desistir. Deixa o telefone ligado. Se estiver assistindo pela televisão, deixa ligado. Se ela não está assistindo, você fica assistindo, concorda com aquilo que eu estou falando, repete aquilo que eu estou falando, porque ela vai começar a ter curiosidade. Eu já contei o caso aqui uma vez, e vou repetir novamente. Tinha uma mãe que ela sempre falava assim comigo: meu filho não faz. Ele não faz, eu coloco, ele fica irritado, não quer te ouvir, ele não faz, eu já tentei. Ele entra para dentro do quarto. Falei, tá, ele entra para dentro do quarto e você faz o quê? Ela, ou muitas vezes eu pego o telefone e vou te assistir lá no meu quarto e termino te assistindo e ele não viu. Eu falei, então você vai mudar. Ele vai para o quarto, você vai para a porta do quarto. Você vai para o cômodo mais próximo, onde o celular fique do som que ele consiga ouvir. Ele vai ouvir, não significa que ele vai participar. E nesse dia, ela falou comigo de dia e quando foi de noite teve o evangelinho. Ela fez esse teste. E nesse dia eu falei para as crianças que eu queria que elas fizessem um desenho de como elas enxergavam Jesus na vida delas e que eram para elas fazerem. Deixei essa atividade e pedi que mandasse foto para mim que eu ia publicar essas fotos. A mãe assistiu num tom que ele estava escutando, desligou. Quando foi de manhã, ele acordou bem cedo, antes de ir para a aula, e falou: espera, mamãe, eu tenho que fazer o meu desenho. E ela já tinha esquecido. Que desenho que você tem que fazer? A tia Andy ontem pediu o desenho de Jesus, eu tenho que fazer para você tirar foto e mandar para ela. Então tá aí um exemplo que às vezes você acha que a criança não está ouvindo, que ela não está prestando atenção. Uma hora ela vai ouvir, uma hora ela vai prestar atenção, uma hora ela vai participar. Mas você que é pai não pode desistir. Você tem que ser o exemplo. Como fazer para que a criança, mesmo com família, participe? Se você está com seu papai, se você está com a sua mamãe fazendo o evangelho no lar, não é dia do evangelho do lar da tia Andy, mas você tem que fazer com seu papai e com sua mamãe. Você vai ser responsável por buscar os copos, encher os copos com água de cada um da família. Se tiver um animalzinho dentro de casa, você vai ser responsável em colocar a aguinha para esse animal. Se você está precisando das plantas, vai colocar a água para a planta. Você vai ser responsável em colocar em cima da mesa todas as águas. Você, criança, vai ter essa atividade. A segunda atividade que você vai ter, a prece inicial, é de responsabilidade da criança. Então, quando você está fazendo o evangelho no lar em família, a criança tem que buscar todos os copos de água. Como que eu vou fazer isso com a minha criança? Filho, às 21 horas é a hora do evangelho no lar da nossa família. Agora são 20h50. Pode buscar todos os copos de água, prepara a mesa, porque você é responsável por isso. Você está dando uma responsabilidade para a criança. E eu tenho certeza que as minhas crianças que me assistem aqui sempre vão amar
E elas sabem fazer, porque na hora que eu peço para buscar o copo, todas estão com seus copinhos. Então você permanece com essa responsabilidade. Depois que a criança fizer isso, você, criança que me assiste, depois que você arrumar a mesa para o Evangelho no Lar, encheu todos os copinhos, você vai preparar o papai, a mamãe ou quem tiver naquele momento fazer o Evangelho no Lar, com as mãozinhas em posição de prece, a televisão desligada, tudo desligado dentro de casa, para fazer a prece inicial. Como que eu vou fazer a prece inicial, tia Angel? Eu não sei falar como você. Você não tem que falar como a tia Angel. Você tem que falar com seu coraçãozinho, aquilo que você quer conversar com Jesus. Então você pode falar: inicio agora o Evangelho no Lar. Peço que o meu Mestre Jesus, meu anjo da guarda, que está aqui presente, passeie pela minha casa e faça a limpeza no meu papai, na minha mamãe, porque nós vamos iniciar o Evangelho no Lar. Pronto! Se você não consegue falar isso, você pode fazer a oração que o seu papai e a mamãe ensinou. Você pode rezar Ave Maria, você pode rezar um Pai Nosso, ou você simplesmente pode agradecer o Papai do Céu, a Jesus, a nossa mãezinha Maria, por estar presente ali naquele momento. Então a criança, a partir de hoje, ela tem duas responsabilidades no Evangelho no Lar da família. Ela tem a responsabilidade de buscar as águas para serem fluidificadas e ela tem a responsabilidade de fazer a prece inicial. Então agora vai caber ao papai e à mamãe abrir o Evangelho no Lar, né, aleatoriamente, ler em voz alta e discutir para que entenda. Então, nesse momento, nós sabemos que tem crianças menores que não vai saber discutir. Nesse momento, ela vai dispersar. Ela vai querer pegar um brinquedo, ela não vai querer ficar quieta. Não brigue, não chame atenção, porque o seu pensamento, né, a sua vibração, se você for brigar porque ela saiu, você já perdeu o Evangelho. Ela está dentro da casa dela, dali ela não vai sair. Ela só vai ter que começar a entender que aquele momento que é a hora dos pais, que vocês respeitaram o momento dela de buscar a água, de fazer a prece inicial, que agora é o momento dos pais. Então vocês, pais, vão ter que ensinar isso a ela. Olha, enquanto o papai e a mamãe estão fazendo a leitura do Evangelho, você tem que escutar. Porque esse momento que você está escutando, os bons espíritos estão aqui presentes e vão escutar também. Então você tem que ficar caladinho. Se você fizer barulho, eles não vão ouvir. E sabe o que eles estão fazendo? Um medicamento de Jesus para colocar na água para ser fluidificado. Se você começar a ensinar o seu filho antes do Evangelho, na hora que ele estiver buscando a água, ele ter esse entendimento que ele arrumou a mesa, que ele vai fazer a prece inicial, e na hora que vocês, pais, estiverem fazendo o Evangelho, a leitura, ele tem que ficar em silêncio, porque aquela água está colocando medicamento. Você vai conseguir, aos poucos, isso não é da noite pro dia, que a gente sabe, não é que a criança é levada, gente, é idade, é fase. O que você não deve fazer é forçar. Se você forçar, você não vai conseguir a atenção dela. Se você brigar com ela naquele momento, a sua vibração vai mudar e o Evangelho no Lar não vai ser a mesma coisa. E nada mais é que o Evangelho lá, a união da família, a limpeza espiritual, a paz que você vai sentir, o amor que você vai sentir. Ou naquele momento você está precisando de uma resposta e aquela resposta vai sair no Evangelho. Mas se você tiver com a vibração de segura menino, faz isso, faz aquilo, briga porque o menino não está ouvindo, aquilo que saiu para você, você não vai conseguir captar. Então não é brigar, é ensinar que ele vai ter um momento de fazer as coisinhas dele e vocês vão ter um momento de fazer as coisinhas de vocês. Terminou
fez o comentário do evangelho, vai para a prece final. Aqueles papais e aquelas mamães que têm os filhos maiorzinhos, né, que a gente coloca aí, ó, de 7 a 12 anos, eles já conseguem fazer a prece final também. Então, que eles fazem a prece final. E assim, de acordo com a idade, de acordo que você vai ver que seu filho vai evoluindo, você vai dando mais atividades para ele. O seu filho está aprendendo a leitura na escola, então você vai colocar ele para ler aquele capítulo. Deixa ele ler e vocês comentam. Então, a responsabilidade não deve ser colocada só aqui no Kids toda segunda-feira de fazer o evangelho no lar, não. A criança tem que ter o exemplo dentro de casa. Então, você, pai e mãe, segunda-feira é o dia da tia Angel, mas nós temos os outros dias da semana que nós vamos escolher qual a nossa família vai participar junto. E tem que ser assim. E você tem que mostrar para sua criança a importância do evangelho. Como que você vai mostrar para ela a importância? Através dela tomar a água fluidificada, né? Você tá com alguma dificuldade, você pediu que saísse isso no evangelho e saiu. Aí você viu que durante a semana, aquele capítulo que saiu, você teve um entendimento e você teve uma notícia boa e conseguiu aquilo que você queria. Você sempre divide com a sua esposa, certo? Divide com a sua criança. Divide com ele, meu filho, olha que coisa boa. Nós fizemos em família o Evangelho no Lar, que estava falando sobre o perdão. Acabou que o papai encontrou uma pessoa muito tempo atrás que o papai precisava de dar perdão. E papai deu perdão para essa pessoa e eu estou muito feliz. Então, seu filho vai passar a entender que aquilo que sai no Evangelho, no lar, foi importante e é importante porque está mudando a rotina da família. Então você tem que dividir com a sua criança também. É o que eu falo para muitos pais aqui. Parem de achar que a sua criança é pequena e ela não vai entender nada. A sua criança, até 7 anos, tem um entendimento melhor do que o seu. Ela acabou de sair do plano espiritual, ela sabe mais do que você, ela é mais evoluída que você. Então, às vezes, você acha que ela não sabe e ela sabe. Se você fazer um teste com uma criança, e muitas pessoas se surpreendem nesse teste, pega uma foto do ente querido que faleceu há muito tempo, que já desencarnou, do qual a sua criança não teve o conhecimento. Mostra para sua criança. Ela às vezes pode te relatar. Pode te relatar que já conheceu, que já viu, que sabe quem é. Às vezes até fala quem é, sem você nunca ter mostrado uma foto. Porque ela acabou de sair do plano espiritual. A sua criança sabe mais do que você. Não duvide disso. Então, até os 7 anos, ela tem essa recordação. Então, ela sabe. Se ela sabe, imagine você, quando você... Daqui a pouquinho eu vou colocar a Sassá para falar com as crianças, tá? Imagine você, quando você está fazendo Evangelho no Lar, dentro da sua casa, você está com presença de bons espíritos, certo? Aqueles bons espíritos que estão ali presentes, além da limpeza espiritual que ele está fazendo dentro da sua casa, eles estão sendo doutrinados. Com eles vem uma equipe. Não vem um, não vem dois, vem uma equipe. Então essa equipe, dentro dessa equipe, tem espíritos que vieram para ser realmente doutrinados, para conhecer a doutrina. Tem espíritos que já estão mais evoluídos, que talvez possa estar fazendo a limpeza espiritual enquanto os outros estão ali. Então, olha a importância do Evangelho no Lar dentro da sua casa. Olha, essa importância. Então, se você consegue fazer com que a sua criança até os 7 anos faça o Evangelho no Lar, isso está fresco na memória dela. Isso está fresco, ela acabou de descer do plano espiritual. Lá no plano espiritual, ela era doutrinada. Ela estava esperando a oportunidade dela de reencarnar. Então, quando ela reencarnou aqui,
nesse plano terrestre, nesse plano físico, cabe aos pais, e isso está lá no Evangelho, cabe aos pais doutriná-la de novo aqui, ensiná-la. Então, muitas vezes você vai ler também algum capítulo do Evangelho que ela sabe, mais do que você. Se você ler algum trecho, inclusive, qual foi o trecho que uma criança me surpreendeu? Há muitas moradas na casa do meu pai. Um menino de 6 anos, quando eu terminei de ler, um menino de 6 anos falou comigo assim: tia Angel, tem muitas casinhas na casa do meu Jesus, porque eu já vi lá, tem um monte de casinha. E ele foi explicando o plano espiritual todo, porque ele escutou esse pedacinho do Evangelho que eu falei. E aí você se segura e fala assim: não, eu tô ouvindo isso mesmo? Uma criança de 6 anos? Claro que ele vai saber. Claro que ele vai saber. Então vocês, pais, estão com uma responsabilidade linda, linda, e seus filhos sabem. Então não perdem essa oportunidade de fazer o Evangelho no lar em família. Já ouvi aqui também a gente falando assim: Angélica, mas eu sou separada, não tenho pai, é só eu e minha criança. É você e sua criança. Se você acha importante convidar a sua mãe para fazer junto, faça com sua mãe. Eu tenho uma seguidora que ela não tá aqui, eu acho que ela mora no Canadá. E ela tava sentindo muita falta de fazer o Evangelho no lar. Era só ela e a criança dela, porque o marido dela não entende de espiritismo, não era difícil para ela fazer com ele. Ele fala muito pouco português e estava ficando difícil para ela falar, ele ficou sem paciência, mas ela não desistiu e continuou a fazer o Evangelho no lar. E ela falou como que ela poderia fazer, porque ela estava se sentindo muito sozinha, mas ela queria... Aí eu virei para ela e falei assim: quantos brasileiros você convive aí? No seu grupo de WhatsApp de brasileiros? Por que você não convida para fazer o Evangelho no lar? Você não tira um tempo? Forma um grupo? Manda mensagens? E aí depois convida para conhecer, para ensinar como fazer o Evangelho no lar. Então, tem que partir de você. Não é que você tem que ter uma família perfeita ou você tem que ter uma família composta de pai e mãe e criança para que você faça o Evangelho no lar. O Evangelho no lar se faz até sozinho. Mas quando você tem a criança, a responsabilidade triplica. Porque é aí que você tem que fazer mesmo. Porque você tem que ensiná-lo e é obrigação sua. Tudo isso que eu falei aqui, a Sassá vai resumir para a criança. Eu falei aqui para o adulto, eu falei aqui para o pai e para a mãe, como que ele deve se comportar e como que ele deve ensinar o Evangelho no lar dentro de casa. Agora eu vou chamar a Sassá, que a Sassá vai contar para a criança por que não pode ficar chorando, por que tem que tomar água fluidificada. Ela tá doida para contar. Tem criança aí ou as crianças já foram embora? A Michelle já foi embora, a minha amiga Eli, deixa eu ver quem tá aí. Nem sei se as crianças estão aí, porque a tia Angel fala tanto, né? Peraí que eu vou chamar a Sassá. A Sassá vai te ensinar sobre o Evangelho no lar. Peraí. Oi, tem criança aí? Eu acho que não tem. Ah, já vi uma. Tem a Rebeca, tem a Iris. Ai, tem a Belinha, que ontem eu conversei com ela. Então, a tia Angel veio aqui contar para vocês a respeito do Evangelho no lar. Como que os papais e as mamães têm que prender a atenção de nós, crianças, não é verdade? Então agora, a Sassá, que sou euzinha, vamos contar para vocês todos os segredos do Evangelho no lar.
E você vai entender agora. Vamos lá! Quando inicia o Evangelho no lar, qual é a primeira coisa que a criança tem que fazer? Não sabe? Vamos lá, crianças! Responde aí para Sassá. O que é a primeira coisa que a criança tem que fazer na hora do Evangelho? Dou-lhe uma. Acho que ninguém vai responder, viu, tia Índio? As crianças estão dormindo. Iris, a Iris dormiu. O João Marcelo, que tá aí também. O que a criança tem que fazer primeiro? Buscar a água. Não se pode fazer o Evangelho no lar sem a água. A água, ela vai ser fluidificada. Que palavrinha difícil, não é? Você sabe o que é fluidificada? Eu vou resumir para você. Na hora que faz o Evangelho no lar, os nossos amigos, os bons espíritos, eles colocam medicamentos. Belinha me respondeu aí, ó, o copo da água. Muito bem. Os nossos amigos colocam medicamento lá na sua aguinha. Sabe como que se chama esse medicamento? Se chama o remedinho de Jesus. Olha que lindo! Por isso que todas as crianças, ao terminar o Evangelho no lar, têm que tomar o remedinho de Jesus. Ele vai te dar energia, ele vai te auxiliar em algumas doenças, ele pode ajudar os seus animaizinhos. É verdade! Eu tenho um amiguinho aqui, um Mau-Au, que toda vez que faz o Evangelho no lar, o pai dele filma ele tomando a água fluidificada. Então, para nós crianças, a água fluidificada chama o remedinho de Jesus. Toda vez que for fazer, tem que tomar o remedinho de Jesus. Mas você sabe o que é importante? Tem que ficar bem em silêncio. Tem que falar baixinho na hora do Evangelho. Sabe por quê? Os nossos amigos espirituais, neste momento, estarão fazendo esse medicamento. Vai estar caminhando pela nossa casinha e fazendo toda a limpeza. Se você ficar gritando, falando alto, brigando, não vai resolver nada. E o papai e a mamãe têm que escutar o Evangelho também. Então, nós vamos combinar. Na hora do Evangelho no lar, a obrigação da criança é buscar todos os copinhos de água para serem fluidificados. Você vai encher com a água do filtro ou com a garrafinha da água, vai colocar em todos os copos e deixar em cima da mesa. Um para cada. Um para o papai, um para a mamãe, um para o cachorrinho. Se a vovó tiver junto, um para a vovó e um copinho para você. Essa é sua obrigação. A criança tem que fazer isso. Ela é responsável em buscar a água. Segunda obrigação. Você, criança, toda segunda-feira, escuta no Evangelinho no lar como a tia Índia faz a prece inicial. Você vai fazer a sua prece inicial. O papai e a mamãe podem te ajudar fazendo a oração do Pai Nosso. Mas depois é você que tem que falar aquilo que vier no seu coraçãozinho. Nós conversamos com Jesus pelo coraçãozinho. É o que tiver passando pelo seu coraçãozinho. O que tiver vontade de falar. Então você vai fazer a prece inicial. Crianças, terminou a prece inicial, o que vocês têm que fazer? Tem que fazer silêncio, tem que ficar bem caladinho, porque nesse momento os nossos amigos espirituais estarão pertinho do seu copinho de água. Eles vão estar lá do ladinho colocando o remedinho de Jesus. Se você fizer barulho, não vai ser legal. E acaba que eles também não vão conseguir ser doutrinados, ou seja,
eles não vão conseguir escutar o papai e a mamãe. Por isso tem que ficar caladinho, porque eles escutam bem baixinho. Se você for pegar o carrinho, a boneca, gritar, chorar, fazer outra coisa na hora do evangelho, ninguém vai escutar nada. E aí, eles não vão conseguir colocar o remedinho de Jesus na água. Pronto, o papai e a mamãe fez a leitura, comentou. Agora é a prece final. A prece final, quem vai fazer é o papai e a mamãe. Você, criança, vai ficar com a mãozinha em posição de prece e os olhinhos bem fechadinhos, escutando o que o papai e a mamãe vai dizer. No final, você vai dizer, assim seja, graças a Deus. E pronto! Pode tomar a água fluidificada, quer dizer, pode tomar a água com remedinho de Jesus. Você vai lá e toma a água toda. Você vai ficar forte, vai combater um bom combate. Pensamentos negativos não vão passar pela sua cabeça. A semana vai ser uma belezura. Então não deixe de tomar a água fluidificada, porque ela vai te ajudar muito. E lembre-se, todos podem tomar a água fluidificada. Se tiver alguém doente na família e você quiser fazer o evangelho no lar direcionado para essa pessoa, é só deixar um copinho separado por ele. E você depois dar esse copinho para ele tomar também. Então, o evangelho no lar ajuda você, sua família e você pode ajudar o próximo. Ah, tem algumas mamães que a tia Índio ensinou deixar também uma garrafinha a mais. Aquela garrafinha que leva para a escola. A criança que está passando por tratamento pode levar água fluidificada para a escola também. Claro que pode! Eu não contei para você que dentro da água tem um remedinho de Jesus? Então você pode levar para tomar na sua escola, tá bom? Ai, eu adorei a live de hoje também, porque eu expliquei para você, criança. E olha, não pense que você me engana, viu, Enzo? Estou de olho em você. O seu anjo da guarda vem aqui e sopra no ouvido da tia Índio. O papai e a mamãe também contam se você estiver dando trabalho na hora do evangelho, hein? Então vamos todos fazer juntinhos o evangelho no lar. Eu adorei conversar um pouquinho com vocês. Eu vou chamar a tia Índio para finalizar com a prece final. Um beijo da Sassá! Oi, pessoal, eu tô vendo vocês perguntarem aí. Então, antes eu expliquei para o pai e para a mãe e agora a Sassá explicou para as crianças. Sim, Nádia, fica gravado, todas as lives eu gravo, tá? Todas as lives ficam gravadas. Por quê? Esse horário de 19 horas foi escolhido justamente porque eu faço meu evangelho nesse horário. E a minha intuição pediu que fosse nesse horário, que enquanto eu tô aqui, eu já recebi até uma psicografia linda, que enquanto eu tô aqui fazendo com vocês, tem vários espíritos, tem várias crianças que estão sendo doutrinadas nesse momento também. Então, por isso foi escolhido o horário das 19 horas. Mas fica gravado, porque tem crianças que têm atividades depois da escola, né? Tem crianças que fazem balé, tem crianças que ainda têm curso, então sempre fica gravado. Tem papais que já falaram comigo que durante a semana não dá conta de assistir, mas coloca para o filho assistir final de semana. Então eu sempre deixo gravado todas as lives. Desde o inicinho eu sempre deixo. Gente, nós vamos fazer a prece final aqui. E eu vou pedir a vocês, crianças que estão assistindo a Tia Índio, segunda-feira tem o Evangelinho no Lar, às 19 horas. E eu vou querer saber se você está fazendo na sua casa com seu papai e com a mamãe. Se você foi o responsável em buscar as águas para serem fluidificadas, para colocar o remedinho de Jesus.
E se você fez a prece inicial, porque é sua responsabilidade como criança. E não se esqueçam, na hora que o papai e a mamãe estiver lendo o capítulo para comentar, tem que ficar bem em silêncio, porque nessa hora é a hora que o medicamento de Jesus está sendo colocado lá no copo. Então você tem que ficar em silêncio, tá bom? Não se esqueça disso. Vamos fazer a prece final aqui, já desejando a vocês um excelente final de semana junto com a família. Brinca bastante, divirta, não esqueça de fazer as suas atividades, que segunda-feira começa tudo de novo. Não esqueça de fazer o Evangelho no Lar com a sua família, tá? Faça um desenho lindo e mande para mim que eu vou ficar aqui esperando. Vamos então. Isso, pode fazer. Você falou, faça para minha filha de 21 anos, é rebelde. Pode fazer, faça um copo para ela e direcione a sua prece inicial para ela, né? Às vezes a gente tem tanta coisa a pedir, ou às vezes a gente não pede nada, a gente só agradece, né? Gratidão pela minha família, gratidão pela semana que passou, o quanto eu pude aproveitar, que venha uma semana melhor, mas eu peço também à minha filha, que precisa de ter entendimento, a minha filha, fala o nome dela completo. Se você estiver com o copo dela na mão, você pode apresentar o copo dela. Esse copo é da minha filha fulana de tal. Eu tô precisando que ela tenha mais sabedoria, mais entendimento, que volte mais para as coisas de Jesus, né? Você pode pedir aquilo que você tem vontade de pedir, conversando mamãe mesmo com Jesus. E coloque o copo ali e deixe para que ele seja fluidificado. Existem mães que falam comigo que principalmente os adolescentes têm mais dificuldade para tomar o copo, né? Que são bem difíceis para tomar o copo de água. Não tem problema, vira no filtro, vira no jarro, vira na garrafa que ele tem o costume de tomar água. Ele nem vai saber que você fez aquela água para ele. Então você pode fazer assim também, tá? Então vamos lá? Vamos colocar a nossa mãozinha em posição de prece, fechar os nossos olhinhos e esquecer de tudo agora. Somente o que eu vou falar. Meu Mestre Jesus, obrigada por mais um dia de ensinamento. Minha mãezinha Maria, obrigada por estar sempre ao meu lado, me guiando, me levando ao caminho do bem, passeando pela minha casa e fazendo uma limpeza na minha família. Retire do meu lar os bons espíritos que se façam presentes. Retire toda a inveja, todo o orgulho, brigas, pensamentos negativos. Retire do meu lar e coloque no meu lar somente o amor, a alegria, a paz. Que esse final de semana eu consiga abraçar e beijar o meu pai, a minha mãe e falar vários eu te amo. Nós precisamos cada dia mais amar ao próximo, amar a Jesus. O desafio é esse, falar todos os dias para Jesus que você o ama. Falar para o papai, para a mamãe, para o irmão, é fácil. Você está com ele todos os dias e você deve falar. Então eu vou buscar, a partir de amanhã, falar que eu amo aquelas pessoas que eu não conheço. Porque eu tenho que seguir os ensinamentos de Jesus, amar ao próximo. Então eu vou amar as pessoas que eu não conheço. Quantos anos uma pessoa ficou esperando para ouvir eu te amo? Não esqueça disso. Fale para uma pessoa que você a ama.
Fale para o seu amigo que você o ama. E que seja um final de semana abençoado. Muito amor dentro da sua família. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Então nós terminamos agora mais uma sexta-feira gostosa, né? Foi muito bom estar com vocês aqui. Essa live foi muito especial. Acho que tirou muitas dúvidas. E a Sassá falou especialmente direcionada para as crianças. Foi muito boa essa live. Acho que até eu vou assistir de novo. Eu aguardo vocês então na segunda-feira com o Evangelinho no Lar. Eu estarei aqui e eu quero ver todas as crianças aqui de novo, viu? Não esqueça de mim. Um beijo, até segunda-feira. Que Jesus abençoe. Tchau, tchau.